Oi, gente, eu sou a Alana. Eu sou a Júlia. Eu sou o Gabriel. Nós somos do Centro de Conhecimento e Bioenergia da UFV e nós fazemos parte do grupo de estudo do biodiesel. E hoje nós vamos falar de uma reação bastante importante para a produção desse biocombustível, que é a reação de transesterificação. É importante a gente falar o que é o biodiesel. O biodiesel pertence à função orgânica éster e ele é uma alternativa, uma potencial alternativa para substituir o diesel, porque ele vem de uma matéria-prima renovável, que é a biomassa. Ele é produzido a partir de triglicerídeos que, quando reagem com álcool, produzem o biodiesel e o glicerol. Esse triglicerídeo é o principal composto presente em óleos vegetais ou animal. O animal pode ser, por exemplo, o sebo bovino, e o vegetal a gente tem, como por exemplo, a soja, a macaúba e a palma. E essa reação de transesterificação é uma das rotas para produzir o biodiesel. E ela é importante porque, como a gente pode ver aqui, o triglicerídeo ele é um éster que quando reage com álcool, produz um outro éster e um outro álcool. Só que esse biodiesel, esse outro éster, ele tem propriedade fisicoquímica diferente do que esse primeiro éster que o deu origem. Ele possui uma viscosidade menor do que um óleo vegetal, por exemplo. Isso é bastante importante para adaptar o biodiesel aos motores que já são adaptados ao diesel. Essa reação ocorre da seguinte forma. Tem um triglicerídeo que ele reage com álcool, que pode ser um etanol ou metanol. Se for o etanol, é bom pela questão da sustentabilidade, né? Porque ele também advém de uma matéria-prima renovável, de uma fonte renovável. Ele é catalisado, pode ter uma catálise ácida ou básica, como um catalisador heterogêneo, por exemplo. E o biodiesel produz 3 mols aqui de éster, e o glicerol, que ele é um subproduto bastante importante comercialmente falando. Essa reação de transesterificação é uma reação reversível, ou seja, ela tem um sentido direto e um sentido inverso. Só que a gente quer o produto que está no sentido direto, que no caso é o biodiesel. Então a gente precisa de criar formas de favorecer a reação no sentido direto. Uma das formas que a gente pode utilizar é evitar a umidade, porque se a gente coloca um sistema reacional mais úmido, a reação inversa vai favorecer. Então, um sistema com menos umidade possível favorece a reação direta e favorece a formação do biodiesel. E uma outra forma também é pela adição em excesso, né, de álcool, de etanol ou de metanol, porque aí o equilíbrio ele vai ser deslocado mais uma vez para o sentido direto. Eu vou falar sobre catalisador no processo de transesterificação, mas antes de entrar nesse assunto, temos que saber o que é catalisador. O catalisador é uma substância capaz de acelerar a velocidade da reação sem alterações, ou seja, ela não é consumida no final da reação. Temos 10 exemplos de catalisadores utilizados nesse processo de transesterificação, que são os catalisadores heterogêneo e o catalisador homogêneo. Os catalisadores heterogêneos são aqueles que se encontram em fases distintas dos seus reagentes. Por exemplo, o catalisador heterogêneo está no estado sólido. Então, os seus reagentes podem estar no estado líquido ou no estado gasoso. Esse catalisador também ele entra em contato com os gases do sistema de escape do automóvel, aumentando a velocidade da reação e formando produtos menos tóxicos. Uma de suas vantagens é a maior facilidade de separar o catalisador da reação e a eliminação de problemas de efluentes e sem problemas de corrosão. O catalisador homogêneo é industrialmente mais utilizado para a produção do biodiesel, mas para esse processo ser tecnicamente viável, ele precisa conter baixo teor de ácidos graxos livres e evitar o consumo desse catalisador e assim reduzir o rendimento no processo de transesterificação. Mas para falar mais sobre o catalisador homogêneo, precisamos citar a catálise ácida e a catálise básica. A catálise básica, ela tem uma reação mais rápida que a catálise ácida e sem problemas de corrosão. Já a catálise ácida, ela é uma reação mais lenta e requer altas temperaturas. Então, quanto maior for essa temperatura, maior vai ser o tempo de corrosão, que pode variar entre 3 a 50 horas. E a eliminação desse catalisador deve ser por completo para evitar o risco de corrosão. E a eliminação desse ácido requer várias etapas de purificação que necessita de grande quantidade de água. E é isso que eu tenho para falar sobre catalisador.
Agora nós vamos estar falando sobre os subprodutos da reação de transesterificação. Nós temos aqui dois principais subprodutos, que são o glicerol e também o sabão, que vai ser produzido na reação de saponificação. O glicerol, alguns anos atrás, ele não tinha nenhuma ou quase pouca utilização na indústria, seja a indústria farmacêutica, de cosméticos, alimentícia ou até a indústria têxtil. Mas, através de várias pesquisas, hoje o glicerol tem várias utilizações e a utilização dele, a retirada do glicerol do biodiesel produzido, a purificação dele e a utilização das indústrias favorece financeiramente e dá condições para que o processo de transesterificação fique viável financeiramente. Ao se produzir o biodiesel, como a gente vai ver aqui nesse produto de decadação, o glicerol ele vai ficar concentrado na parte de baixo. A parte de cima a gente vai ter o biodiesel, que é, no caso, o que a gente quer, na parte de baixo do glicerol. E essa diferença entre os dois se dá pelo fato da diferença de densidade que os dois têm. E através dessa propriedade que a gente vai estar retirando o glicerol do nosso biodiesel. Porque o glicerol, junto do biodiesel, altera a qualidade do nosso biocombustível. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai estar retirando esse glicerol através dessa propriedade. Pode ser retirado através do processo de decantação, que é um processo mais demorado, mas também mais barato. Ou você pode utilizar também uma centrífuga, que vai encarecer o seu processo de retirada do glicerol e vai ter também um custo energético mais alto. Esse glicerol que a gente acabou de retirar do nosso biodiesel, ele precisa passar por um processo de purificação para ser levado para a indústria. Então a gente precisa retirar algumas coisas que estão ali no meio que não são boas, como o álcool, que é restante do processo de esterificação, os ácidos graxos e também o catalisador. É importante a gente retirar esse catalisador tanto para limpar o nosso glicerol, tanto para poder reutilizá-lo novamente no processo de transesterificação, na medida do possível. Outro subproduto que nós temos também é o sabão, através da reação de saponificação. Na transesterificação nós vamos conseguir produzir um pouco de sabão. Só que esse não é o foco da nossa produção. Se nós queremos produzir biodiesel, então o sabão não é o nosso foco. Então nós precisamos evitar. O sabão ele é um subproduto indesejado da nossa reação de transesterificação. Então é por isso que é importante que o nosso óleo, depois de extraído, passe por um processo de refino. No processo de refino nós vamos ter o processo de neutralização, que vai ser responsável por inibir a produção de sabão durante todo esse processo que a gente está aqui estudando. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esperamos muito que tenham gostado do conteúdo. E sigam a gente nas redes sociais para ficar mais inteirados de tudo que a gente está fazendo e todos os nossos trabalhos.